A paz do Senhor Jesus. Neste versículo Deus vai falar contigo. Evangelho de Marcos, o capítulo é 7, versículo 31 seguinte, que nos diz assim: E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente, e rogava-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E tirando-o à parte entre as multidões, pôs-lhe o dedo nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abra-te. E logo se abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. Louvado seja o nome do Senhor por esses versículos. Aqui nós vamos ver, amados irmãos, que Jesus, ele caminhava, né? Ele ia nas cidades. E ele estava em Tiro e Sidom quando ele decidiu ir para o mar da Galileia, ali pelos confins de Decápolis, assim como está escrito no texto. E trouxeram a ele um surdo, que ele, além de ser surdo, ele não ouvia, ele tinha dificuldade, ou seja, ele falava um pouco, mas era com bastante dificuldade. Louvado seja o nome do Senhor. E eles rogaram, né, que ele colocasse as mãos sobre ele. Só que Jesus não faz isso ali, no meio da multidão. Jesus toma uma atitude, e aqui eu quero abrir um parênteses para a gente ver e analisar aquilo que Deus quer falar conosco. Louvado seja Deus. Tira ele à parte entre a multidão e aí vai fazer o que ele decidiu fazer, que era colocar ali o dedo nos ouvidos dele, cuspiu e tocou-lhe na língua. Veja bem, aqui no meio dessa multidão, amados irmãos, tinha pessoas que seguiam a Jesus, pessoas que serviam a Jesus, pessoas que criam em Jesus, independente do que Jesus fazia e da forma com que ele fazia. Só que também aqui existia um grupo, né, de fariseus, de pessoas que estavam sempre ali para apontar, para julgar, para condenar, procurando algo para prender o mestre, para parar o mestre, para travar o mestre, para dizer que ele não era filho de Deus coisa nenhuma, que ele era um charlatão. Louvado seja Deus. Mas Jesus, sabendo dessa incredulidade, Jesus pega o surdo e que falava com dificuldade, tira ele um pouquinho da multidão para entregar a bênção a ele. Por quê? Porque nós vamos entender que Jesus vai fazer algo aqui que é meio fora, né? Ele tocar no ouvido, amém, glória a Deus, mas ele cuspir e depois tocar na língua da pessoa que falava com dificuldade, já fica meio esquisito. Para quem não tem fé, isso é motivo de escândalo. Onde já se viu, né? Só que nós que servimos a Deus sabemos que mesmo que a forma com que Ele trabalha na nossa vida, sendo ou não sendo constrangedor, aleluias, sendo ou não uma maneira confortável, ou até mesmo de uma maneira que quem está em volta não entende, fala, como? Se Ele é todo poderoso, era só tocar e dizer, ouve, fala, não. Jesus, ele só tocou no ouvido e ainda cuspiu e colocou na língua do homem. Porque ele é Deus e ele faz como ele quer. Louvado seja o nome do Senhor. E talvez, irmãos, você está passando por uma situação na qual Deus quer tratar com você, na qual Deus quer tirar você do meio da multidão, na qual Deus não quer deixar você no meio dos incrédulos. Porque Jesus sabe que você tinha fé para receber, independente da forma com que ele ia trabalhar. Veja bem, nós não vemos nenhum questionamento do surdo e daquele homem que falava com pouca dificuldade. Né? Ele tinha dificuldade, mas ele falava um pouquinho, vamos dizer assim. Ele não questionou, só que existia um povo que estava no meio da multidão e Jesus se separa justamente por causa disso, por causa da incredulidade, por causa do povo que não tinha fé e que iam se escandalizar. Louvado seja Deus. O que eu quero dizer aqui nesta palavra é que vai ter milagres, vai ter curas que vão chegar na sua vida e Deus vai tirar você do meio da multidão para poder operar na sua vida. Vai te levar para um lugar aonde tem fé, aonde você
justamente possa aplicar a sua fé, porque Ele conhece a fé que está no teu coração. E nós vamos ver que Ele levanta os olhos ao céu, louvado seja Deus, né? E ali Ele libera a palavra, efatá, ou seja, abra-te. E o texto diz que abriu os ouvidos e a língua que estava presa se desfez, começou a falar perfeitamente. Louvado seja Deus, porque nem sempre estar no meio da multidão é favorável, irmãos. Porque no meio da multidão tem de tudo. Tem pessoas que crê, pessoas que não crê. Tem pessoas que está para ver o milagre, tem pessoas para poder impedir o seu milagre. Só que aqui Jesus tira ele à parte. Louvado seja Deus. E os maiores milagres na minha vida e na sua não vai ser no meio da multidão. Os maiores milagres vai ser você e Jesus, eu e Jesus. Assim como Ele tem operado na minha vida, assim como eu tenho testemunhado nesse canal, as coisas que o Senhor tem feito, aleluias, na minha vida. Louvado seja Deus, porque Ele é Deus, porque Ele é maravilhoso. E Ele, muitas das vezes, quer tratar com a gente. Esse sinal de Jesus tirar ele à parte significa Jesus falar assim: o que eu tenho contigo é contigo. Eu não quero que ninguém mais participe. Eu não quero mais que ninguém esteja entre a sua fé em mim. Ele quer separar, tirar a gente do meio dos incrédulos, tirar a gente do meio de pessoas que buscam Jesus como, vamos dizer assim, não busca para poder servi-lo, mas busca para poder acusá-lo, como os fariseus faziam aqui. Louvado seja Deus. E nós temos que buscar ao Senhor pela fé, crendo no que Ele pode fazer. E não importa a maneira, irmãos, porque vai ter maneiras que o Senhor vai tratar na nossa vida, que vai deixar os inimigos, os incrédulos, e às vezes até a gente, meio assim, né? Por que Ele fez assim, desse jeito? Louvado seja Deus. Só que nós não vamos duvidar. Nós vamos, às vezes, questionar da maneira que Ele está fazendo, mas não vamos duvidar que é Ele que faz, que é Ele que opera. Agora, se os incrédulos estiver à volta, vai impedir a sua bênção, porque Deus não atua e Ele não faz milagre no meio da incredulidade. Então, por isso, Ele está nos convidando. Saia da multidão e venha para a minha presença, que os milagres que eu tenho para colocar na sua vida é para você e não é para a multidão. Amém? Irmãos, não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar essa palavra.